Mestres ascensionados, quem são estes seres? Vimos muitas vezes em sucessivas encarnações em busca da evolução e iluminação, nossa alma vaga por diversas vidas a caminho de amadurecimento e harmonia. Encontramos por diversas reencarnações esclarecimentos que elevam nosso ser, até podermos enfim nos definirmos como conhecedores dos princípios divinos e merecedores da paz plena. Segundo o esoterismo, essa ascensão só é atingida depois de várias passagens como humanos. Portanto, todas as etapas que superamos e até mesmo as pequenas conquistas, nada mais são do que uma procura de muitas vidas do nosso verdadeiro eu, aquele que é contido em nosso espírito. Cada ser humano é uma expressão da divindade, um Deus adormecido, sufocado por seus anseios e preso por seus medos e culpas. Só existe um caminho que nos libertar, aquele que faz o homem olhar para si mesmo e o desperta para uma consciência maior sobre si e sobre o mundo, o autoconhecimento que é a base para entender que temos o que refletimos, somos o que fazemos, vivemos como sentimos. Não há verdade oculta que não seja revelada, e se não vemos é tão somente porque estamos de olhos fechados. Kutumi. Essa mensagem do mestre Kutumi, que entre outras encarnações teria sido Baltazar, um dos 3 reis magos, e São Francisco de Assis, nos faz refletir que realmente a sabedoria dos mestres não traz nada de novo, senão uma releitura de velhas máximas da sabedoria universal presentes em diversas culturas. Ainda assim, essas palavras são de suma importância no caminho de todo aquele que busca a paz interior e a comunhão com Deus. Essa reflexão faz lembrar, então, aquele que é considerado pelos teólogos como o mais bonito dos textos bíblicos. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem, de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Uma geração vai-se, e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar donde nasce. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche, o lugar para onde os rios correm, para ali continuam a correr. O que tem sido isso é o que há de ser, e o que se tem feito isso se tornará a fazer, nada há que seja novo sob o sol. Eclesiastes. Dessa forma, a sabedoria dos mestres ascensionados é mais um caminho para nossa conexão com Deus, uma ponte para nos religar à nossa essência divina e à ciência das chamas sagradas, mais um instrumento de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Todas as verdades existem para serem descobertas, todos os caminhos de Deus levam a Deus, e não obstante a importância das religiões, o verdadeiro sentido da espiritualidade é nos inspirar na conquista de nós mesmos, do nosso amadurecimento, na vontade de sermos melhores para nós mesmos e para com os outros, no reconhecimento de que as coisas simples nos trazem felicidade e essa felicidade nos alimenta os sonhos. Sonhos que uma vez realizados nos brindam com o mais saboroso paladar, o gosto da plenitude. Os mestres ascensionados, talvez você já tenha escutado falar sobre estes seres. Façamos uma analogia, então, com a hierarquia divina, veríamos, pois, anjos e Deus. Porém, como muitos ainda não sabem, entre Deus e anjos existem um grupo de seres espirituais intitulados Mestres Ascensionados. Eles possuem funções muito próximas daquelas atribuídas aos anjos, como lutas,
respostas de pedido, proteção, etc. Entretanto, eles nutrem um poder mais elevado com cargas energéticas elevadíssimas. O anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, Confúcio e do mestre Saint-Germain. Todos eles têm algo em comum. Eles compõem uma irmandade celestial hierarquicamente organizada, conhecida por Grande Fraternidade Branca ou Irmandade da Luz. A Grande Fraternidade Branca é composta por mestres ascensionados, Choans, anjos, arcanjos, Elohims, Logos, Manus, serafins, querubins, divais e elementais. Todos eles são seres evoluídos que trabalham para que se cumpra a vontade divina, sendo todos unidos à unidade universal, conhecida por um. Os mestres ascensionados ou mestres ascensos são seres que alcançaram uma grande elevação espiritual após várias encarnações como seres humanos. São reconhecidos como enviados e mensageiros de Deus. Eles são chamados de mestres porque orientam espiritualmente todos os seres na Terra. São ascensionados porque deixaram os limites do plano terreno em direção à luz, representando a ascensão espiritual, vivem em outra dimensão e ajudam o planeta no seu processo evolutivo. Na religião hindu, os mestres ascensionados são conhecidos como avatares, seres divinos que descem à Terra para trazer ensinamento. Eles não precisam reencarnar, mas assim o fazem quando desejam cumprir uma missão específica. O conhecimento desses seres de luz pode ser aplicado em várias áreas da vida, principalmente na saúde. Quanto mais equilíbrio houver, tanto físico quanto mental, emocional e espiritual, melhores as perspectivas de evolução. Os mestres ascensionados, seres de luz da grande Irmandade Branca que estiveram na Terra, trabalham amorosamente para conduzir o plano divino de ascensão planetária da humanidade. Eles são responsáveis por lutarem com as potestades das trevas a favor de nossas vidas humanas, assim como nos guiar em relação às nossas orações ao Pai Celeste, servindo assim de poderoso intermediário. São eles, Mestre Ascenso Moria, Mestre Ascenso Confúcio, Mestre Ascenso Lady Rowena, Mestre Ascenso Serapis Bey, Mestre Ascenso Hilarion, Mestre Ascenso Lady Nada e Mestre Ascenso Saint-Germain. Conforme as suas afinidades e potencialidades, cada mestre serve a um determinado raio cósmico ou chama cósmica, que é a divisão natural da luz branca, o fogo sagrado que emana direto de Deus. Há 7 raios cósmicos com as principais qualidades divinas para ajudar as pessoas no planeta, e cada um tem uma cor do arco-íris e uma frequência. Cada um deles está associado a um mestre ascensionado, que o preside e aplica as qualidades que ele representa, atuando na nossa consciência, no conjunto das nossas crenças e nas nossas ações. Para receber a luz ou as energias de cada um dos 7 raios, basta visualizar a cor envolvendo a pessoa, o lugar e a situação, e pedir que os seres de luz que fazem parte dele emanem as qualidades que ele representa. Também quando as pessoas oram a Deus, os mestres ascensionados captam as palavras e os pensamentos, vibrações, e também responderem a eles. É estabelecido um canal para que eles possam irradiar a sua chama trina, poder, sabedoria e amor, nas qualidades que cada um dos 7 raios representa. Em cada um desses raios há um arcanjo, um mensageiro que nos ensina, nos inspira e nos mostra como podemos usufruir as qualidades de Deus.
Ele ajuda a trazer a consciência do raio para a vida pessoal e para a humanidade. Os passos da ascensão. A evolução espiritual não é algo fácil, nem há uma quantidade de vidas corretas para se alcançar o ponto máximo, mas podemos facilmente observar as características de algum mestre ascensionado desde muito pequeno. Acredita-se que há uma média de 144 mil mestres na Terra, mas a maioria deles desconhecem seu processo evolutivo. Contudo, são pessoas que não há como negar que sua compreensão do universo é muito superior às demais. Essas almas não começam sua nova vida como as outras pessoas. Elas recebem em seu novo corpo físico apenas uma parcela de seu eu. A outra ficará no outro plano e com o passar do tempo elas irão aprimorando seu despertar. Os passos da ascensão. A evolução espiritual não é algo fácil, nem há uma quantidade de vidas corretas para se alcançar o ponto máximo, mas podemos facilmente observar as características de algum mestre ascensionado desde muito pequeno. Acredita-se que há uma média de 150 mil mestres na Terra, mas a maioria deles desconhecem seu processo evolutivo. Contudo, são pessoas que não há como negar que sua compreensão do universo é muito superior às demais. Essas almas não começam sua nova vida como as outras pessoas. Elas recebem em seu novo corpo físico apenas uma parcela de seu eu. A outra ficará no outro plano e com o passar do tempo elas irão aprimorando seu despertar. Desde muito jovens se mostram crianças intuitivas, com facilidade de aprendizado e principalmente, se sentem bem ao perceberem que as pessoas amadas estão bem. Muitos acreditam que o poder do Espírito Santo as ensina instintivamente a como proceder em sua jornada. Elas necessitam se envolver em questões que tragam amor e paz a todos, porém de forma discreta. Quando tomam conta de sua missão, essas pessoas se mantêm distanciadas do que as evidenciem, e preferem agir no anonimato em função do bem coletivo. Há como risco de que a agitação mundana se torne causadora de um ataque astral em sua parte que permaneceu no outro plano, o que traria grande sofrimento para sua forma terrena. Sua missão nesse mundo é a de trazer uma mensagem de Deus para os homens, e ao completar este desígnio, terão chegado ao fim de mais um ciclo. Ao desencarnarem mais uma vez, eles passam a ser como juízes das causas humanas, onde decidirão assuntos de questões kármicas, para auxiliarem os anjos. A luz sobre os mestres. O termo mestres ascensionados ou mestres ascensos é a denominação esotérica comum para definir um grupo de seres que alcançaram a evolução espiritual após completarem um ciclo de diversas encarnações como seres humanos. Esse termo surgiu em 1877 nas obras da esotérica russa, Helena Blavatsky, The Mahatmas, Masters of Wisdom. Segundo a autora, eles são chamados de mestres porque orientam espiritualmente os seres humanos em busca da evolução espiritual na Terra. A denominação ascensionados seria porque já encarnaram e evoluíram hierarquicamente, afastando-se das imperfeições do plano terreno em direção à luz, à ascensão espiritual. A ascensão a que se refere Helena Blavatsky e os estudiosos do assunto, diz respeito à busca de um amor incondicional pela vida e por todos os seres, numa diminuição substantiva do karma negativo, transcendido assim pelo Dharma,
além dos serviços prestados à humanidade, como caridade e orientação para todos que necessitem. A grande missão desses mestres é o de despertar a consciência crística, o Cristo na consciência de cada um, auxiliando na libertação dos seres da roda das sansaras, ou ciclo de reencarnações, na qual a humanidade estaria aprisionada. Os mestres dessa forma orientam a humanidade na busca de evolução espiritual e da conscientização da necessidade dessa transcendência. A ascensão espiritual é o objetivo primordial dos seres encarnados na Terra, ao final da qual a alma já não mais precisa existir no tempo e no espaço. Essa evolução culmina em um momento de comunhão com o Espírito de Deus e a presença do Verbo, o Eu Sou. Fraternidade Branca, o governo oculto do mundo revelado. Da mesma forma que a presença dos mestres nos foi revelada, também a existência de uma grande irmandade de trabalhadores a serviço da propagação da luz foi descrita por Helena Blavatsky, uma confraria chamada Fraternidade Branca, que, segundo ela, de acordo com as orientações dos próprios mestres ascensos, seria o governo oculto do mundo, ou seja, os líderes espirituais do planeta e os responsáveis por seu encaminhamento rumo à luz divina. Dentro dessa grande fraternidade estariam todos os seres iluminados que nos auxiliam e orientam, dentre os quais, o grupo dos mestres ascensionados, que conforme essa hierarquia cósmica estaria entre Deus e os anjos. Contudo, precisamos lembrar que a crença sobre a existência do governo oculto do mundo já existia em outras correntes de pensamento e religião, assim como os conceitos de karma e dharma, oriundos da filosofia oriental, mais especificamente falando, da Índia. E foi desse mesmo país que veio o termo que apresenta os mestres, Mahatma, palavra de origem sânscrita que significa grande alma ou grande espírito. Na verdade, esses preceitos que fundamentam o Espiritismo, bem como as leis citadas por Helena Blavatsky, são apenas uma visão ocidental do karma e dharma que existem no hinduísmo há milhares de anos. O conceito de evolução espiritual por meio da reencarnação também é hindu. Os indianos falam sobre isso. O que vemos hoje é apenas uma tentativa de inserir essas verdades em conjunto com os ensinamentos de Jesus Cristo. Embora as afirmações de Engelbert Berberbergen tenham sentido, é inegável que o conhecimento sobre os mestres não somente nos trouxe de volta velhos conceitos, como também reformulou a visão pela qual as leis universais se aplicam, além de revelar a luz sobre as chamas divinas ou os 7 raios. Os 7 raios, as potências divinas em forma de irradiação positiva sobre a Terra. Segundo os estudiosos e adeptos da Fraternidade Branca, os 7 raios são expressões de energia divina com características especiais e distintas, irradiados sobre o planeta e todos os seus habitantes com o propósito de nos iluminar e alimentar energeticamente. Eles têm relação com os 7 chakras, os centros de energia do nosso corpo espiritual, e estão descritos nas Escrituras Sagradas. Na Bíblia eles são citados no livro do Apocalipse. O apóstolo João refere-se a eles como espíritos diante do trono de Deus, que são, segundo ele, os 7 espíritos de Deus. Nos relata Cláudio Eduardo Schaffer, coordenador do Centro Espiritualista Chama Violeta, situado em Curitiba, Paraná. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e, diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse de João, Apocalipse 4, 5.
Segundo essa analogia, reforçada pelo estudo do Setenário Sagrado, estudo sagrado dos 7, cada ser humano recebe uma vibração particular de um dos 7 raios. Assim, cada alma tem no seu âmago determinada tendência, peculiaridades, aptidões ou inclinações latentes de um desses grandes irradiadores de energia. Quando desejamos fortemente sobre as nossas vidas ou sobre a Terra uma determinada energia, anjos, arcanjos e mestres ascensionados trabalham para que ela chegue até nós. Por exemplo, quando queremos ter fé, o arcanjo Miguel e o mestre ascensionado do raio azul trabalham para que essa qualidade chegue até nós. Ao direcionar um pedido, ele será mais facilmente atendido. Então, saiba quem são os mestres ascensionados, os arcanjos e as qualidades divinas para cada um dos 7 raios. Mestre ascensionado do raio azul. Esse é o raio da vontade e do poder divinos, da determinação, da coragem, da autoconfiança. Seu mestre ascenso, Eumória, foi Melchior no tempo de Jesus Cristo, Rei Arthur e Tomás Moros. Para pedir fé, proteção e livramento do mal, pode-se pensar nessa cor e orar ao arcanjo Miguel. Mestre ascensionado do raio dourado. É o raio da sabedoria, da elevação, da iluminação, da compreensão e do discernimento, associado ao mestre ascensionado Confúcio. Arcanjo Jofiel, instrutor divino dos anjos, dos humanos e dos seres elementais, dos que desejam conhecer sobre as leis de Deus e da vida. Mestre ascensionado do raio rosa. O raio do amor incondicional, da adoração e da beleza refere-se à mestra ascensionada Rovena. Arcanjo Samuel, remove os obstáculos que impedem o cumprimento da vontade de Deus e ajuda na subsistência dos homens. Mestre ascensionado do raio branco. O raio da pureza, da elevação, da esperança e da ressurreição relaciona-se com o mestre ascensionado Serapis Bey. Arcanjo Gabriel, transmite notícias divinas e protege as mulheres na hora do parto. Mestre ascensionado do raio verde. O raio da cura, da verdade, da concentração e da dedicação, escolhido pelo mestre ascensionado Hilarion. Arcanjo Rafael, protetor da saúde, tranquiliza as dores físicas e o espírito das pessoas e ajuda a curar animais. Mestre ascensionado do raio rubi. O raio da paz, da misericórdia, das curas e da devoção, escolhido pela mestra ascensionada Lady Nada. Arcanjo Uriel, responsável por apoiar toda a evolução da Terra. Também conhecido como o Anjo da Morte. Mestre ascensionado do raio violeta. É o raio da ordem, da transmutação, da liberdade, da compaixão e dos apelos, escolhido pelo mestre ascensionado Saint-Germain. Estamos sob forte influência desse mestre, num período que começou em 1950. Arcanjo Ezequiel, transforma a energia mal empregada nas palavras, nos pensamentos, nas atitudes e nos sentimentos. Promove benevolência, misericórdia e memória. Traz liberdade e realização às nossas almas. A luz divina é branca, uma mistura de todas as cores do arco-íris, de onde emana toda a energia que a grande fraternidade branca direciona à humanidade. Ela está distribuída em 7 raios cósmicos,
cada um com uma cor e características específicas. Dirigido por um mestre ascensionado, cada um deles tem seres de luz, entre eles, os arcanjos e os anjos, para irradiar essas qualidades à humanidade. Filho, a lua brilha no céu escuro trazendo sua luz para iluminar e clarear a escuridão. Assim também deve agir em sua vida, pois mesmo envolto pelas trevas, permita que sua luz brilhe como uma lua cheia, trazendo esperança para aqueles que nada enxergam na escuridão. A vida é repleta de surpresas, e sua luz tem a função de um farol que vai guiar aqueles que buscam por esperança. Aqueles envoltos pela escuridão têm dentro de si o desespero pela falta de esperança de algo melhor, pois a escuridão turva os olhos e a visão desses, e a desesperança faz brotar a raiva, o ódio e o rancor, não porque esses sejam más pessoas, apenas porque esses se acomodaram no sofrimento e na angústia de viver sem amor. O amor é tudo. O amor é a esperança que todos anseiam. A projeção do amor é a luz. É através da luz que o amor se mostra, iluminando corações desesperados repletos de ódio e raiva, apenas porque não conseguem encontrar o caminho e sua luz projetada na escuridão serve como um farol, mostrando uma direção àqueles sem rumo. Mesmo que não perceba, sua luz contribui para dissipar as trevas. Permita que sua luz brilhe para indicar a direção e dar apoio àqueles que buscam desesperadamente por um novo caminho. Cada um tem seu caminho e aqueles envoltos pela escuridão precisam de ajuda, de apoio, precisam de uma mão que lhes mostre o caminho, para que possam iniciar uma nova jornada caminhando pelas suas próprias pernas, agora com um rumo certo, em direção à luz, ao amor. O amor cura tudo. O amor é o destino final da jornada humana. A sua luz mostra o caminho aos desesperados. Eu sou Metatron, e vos saúdo na luz e no amor.